Pessoas começaram a entender que elas precisavam ter mais saúde. Hoje o homem vai viver muito mais desde que ele entenda que ele precisa mudar os hábitos. A gente tem que separar, né, o que é anabolizante do que é reposição hormonal. Estamos falando de um atleta profissional. Aquele 0,1% vai fazer diferença. Aí a gente tá naquela medicina antiga, esperando a pessoa ficar doente para depois começar a tratar. E é o que a gente faz totalmente ao contrário hoje. Salve galera, seja muito bem-vindo ao Otimize Cast, o podcast oficial do Otimize Studios. Esse podcast é feito para você, empresário, empreendedor, líder de equipe, você que busca ascensão profissional. Os temas aqui sempre vão te ajudar a crescer, não só como empreendedor, mas evolução na carreira, evolução cognitiva. E para falar de um tema que eu adoro hoje, eu vou trazer um grande amigo. O tema de hoje, gente, para vocês entenderem, é o quê? Alta performance. E quando eu falo alta performance, eu quero dizer cognitiva, física, eu vou falar em longevidade, eu vou falar de um profissional que não só com o corpo, mas também com a mente, oferece o seu melhor, ele vai ter condição de entregar em alto nível. E eu vou trazer para vocês um velho amigo, trabalhamos juntos, é meu médico até hoje, e eu brinco com ele que quando eu era um senhor de 39 para 40 anos e quando eu comecei a passar com ele, hoje eu tenho 45, eu sou um jovem de 45 anos. Quero apresentar a vocês o especialista médico e grande amigo, Dr. Lucas eu vou tentar não errar, Lucão. Lucas Piacenti, é isso, Lucão? Piacente. Eu tô tentando italiana, porque assim, hoje tem dois italianos na mesa, dois descendentes de italiano. Eu tô tentando fazer a versão do Lucas em italianos. Lucão, seja muito bem-vindo, meu amigo. Marcelo, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Fui bem na apresentação? Foi ótimo, cara. Já somos amigos de longa data, tenho o prazer de há um longo tempo, acho que 6 anos já ser seu médico, cuidar da sua saúde. É um prazer estar aqui com você e falar aí para o seu público sobre performance, sobre longevidade, saúde e como que a gente consegue trabalhar mais em alta performance sem os problemas do estresse, do desgaste, né? Problemas emocionais que vão impactar muito na nossa longevidade lá na frente. É impossível, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas, e eu encaro até como inocência isso, você tem que evitar o estresse, como se isso fosse algo assim, olha, hoje eu vou ficar estressado. A gente sabe que não é assim. As coisas acontecem, a gente vive num mundo de transformação, de muita correria, cada dia mais. Imagina agora com o advento da inteligência artificial. O mundo está ficando cada vez mais rápido, as informações mais rápidas, as pessoas têm que estar cada dia mais produzindo mais. Tem até um dado relevante que eu li uma vez, que eu não lembro agora a fonte. Júlio César, na época dele, era uma das pessoas mais bem informadas, porque ele recebia informação de tudo quanto é canto, porque ele era o grande imperador romano e ele era um cara dedicado. Diz que uma criança de 8 anos hoje, ele já foi impactado com mais informações do que Júlio César teve ao longo da vida. Então, isso quer dizer o quê? A nossa rotação hoje exige muito mais do nosso cognitivo e do nosso corpo. Como é que você cuida disso? Por isso que eu trouxe um especialista como doutor para falar a esse respeito. Como é que faz, doutor? Não tem como hoje, igual você comentou, a gente falar que não vamos ficar estressados, que a gente não vai ter estresse, né? O mundo hoje todo conectado, né? Você lembrou bem, as crianças já nascem mexendo no celular, tendo mais facilidade do que a gente tem com mais tempo de vida, né? Então não tem como a gente falar, não vou ser estressado. O que muda o jogo é como você lida com o estresse. Você tem que aprender a lidar com o estresse para isso não ser deletério para você usar isso como combustível de melhora de performance. E a gente tem diversas maneiras da gente se adaptar a esse mundo do estresse, né? Eu digo que a gente tem que ter momentos de melhora do nosso estresse. A gente tem que descansar a nossa mente. E eu acho que um dos pontos mais poderosos é a atividade física. Né? Sem dúvida. A hora que você tá no seu treino, fazendo a sua atividade física ou seu horário de lazer, é a hora que você desliga a cabeça. Né? É a hora que você tá focado só no seu treino, só no seu corpo, e é a hora que o seu cérebro consegue descansar. Então a gente consegue ter um equilíbrio entre o estresse e o momento do cérebro conseguir se reparar. Exato. E aí a gente vai entrar na parte hormonal. O hormônio do estresse, o tão temido cortisol, né?
que quando ele está desequilibrado, ele pode aumentar a gordura abdominal, ele deixa a gente cansado, fadigado, libido vai embora, né? Você fica com aquele aspecto de pessoa cansada, né? E sem energia para fazer nada. E aí, como é que você vai performar? Na profissão, no esporte, em casa, com a família, né? A gente precisa ter qualidade para isso. Então, aí a gente começa a falar de regulação hormonal, né? Suplementação para aguentar, né? Sem dúvida. Toda aquela energia gasta durante o dia. Então, uma vasta gama de consertos, vamos dizer assim, que a gente tem que fazer para minimizar esses efeitos do estresse. Muito bom, doutor. Eu vou incluir nessa conversa. Primeiro, eu vou agradecer o nosso piloto de hoje, nosso comandante, Davi Nunes. Tá de volta, o homem tá aqui hoje. Ele que tá operando o Otimize Cash, grande Davi. Tava conversando com o Davi aqui nos bastidores. O Davi, há alguns anos atrás, eu falava para ele, pô, você tinha que suplementar, usa uma creatina, vai pra academia, falava com ele. E ele, isso é coisa de marombeiro, aquelas histórias, né, que tem muita gente que pensa. O Davi chegou hoje para mim, o Davi tá completamente diferente, 2 meses que ele voltou, que ele começou a treinar. Aí ele falou para mim, pô, agora eu tomo a melatonina e a creatina. Cara, isso mudou minha vida. Então, assim, muitas vezes, e isso serve para jovem, cada idade tem a sua necessidade, mas, por exemplo, o Davi é um exemplo de quê? Um cara que mudou de hábito. O Davi, naquela época, ele comia miojo, batata o dia inteiro, ou batata, como é que chama aquela Ruffles da vida, sem fazer propaganda, ou miojo, ou essas coisinhas assim, né? Bolacha recheada. E, pô, você vê o cara hoje completamente diferente. Tem 2 meses de treino. Por quê? Se eu tiver errado, a tua cabeça começa a mudar quando você treina. E aí você opta por comer coisas melhores, você parece que controla melhor o seu apetite também. E aí você tem, por exemplo, ele foi pontual, ele colocou uma creatina, que ele fala, pô, tô muito mais rápido, o cognitivo tá andando melhor. E muita gente acha que creatina é coisa de bombado, não é. O doutor vai falar muito sobre esse suplemento que eu adoro. E ele falou, e a melatonina resolveu o meu problema do meu sono, que era muito desregulado. Hoje eu pego mais no sono mais rápido. E eu tô falando de um menino que tem 22, 23 anos, Davi? 22 anos. Então, se serve para um menino, lógico, bem feito, ele passou numa consulta organizada, por que não serve para os outros? Então, esses exemplos que a gente vê no dia a dia. E isso você deve ter no consultório. Assim, Isso é a rotina, né? É o que Isso é você a mais rotina. vê, né? O primeiro passo, né? Se a gente for pensar em longevidade, o que é longevidade? É viver mais? Não, não é só viver mais. Tem que viver mais e melhor, claro. né? Não Perfeito. adianta você viver mais e viver se arrastando, né? Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente começa a falar, puxando o gancho do estresse, o hormônio do estresse ele é muito forte, né? Ele desarruma todos os outros, Que é o cortisol. que é o cortisol, né? Então, ele vai baixar a sua testosterona, ele vai mudar a sua sensibilidade à insulina. Então, uma série de alterações que vão levar à alimentação inadequada, que vai virar aquela bola de neve, né? Cada vez mais você puxa para um lado que vai te levar mais para baixo. Sim. E aí a mudança de hábito é o pontapé inicial. Se você não começar a mudar os seus hábitos, ter uma alimentação mais equilibrada, começar a ir fazer o seu treino, independente se for uma academia, uma atividade aeróbica, um esporte, né? Começar a se movimentar, sair do sedentarismo, o seu metabolismo não consegue funcionar. E a partir do momento que isso vira um hábito, parece que vira uma chavinha, né? E você consegue sentir a melhora. Você fica menos cansado, você dorme melhor. E aí, dá para potencializar? Sempre dá. Aí a gente entra com a suplementação. A melatonina, ela é um hormônio que é o indutor do sono. Quando a gente tem muita exposição à luz azul, quando a gente tem horários malucos, o cortisol totalmente desregulado, a nossa secreção de melatonina fica ruim. Uhum. O nosso sono fica péssimo, a gente não consegue deitar e dormir. Então, fazer a suplementação adequada com melatonina melhora o sono. Dormindo melhor, a gente repara melhor o nosso organismo, a gente acorda mais disposto e a gente tem mais ânimo para fazer as mudanças que a gente precisa. E aí consegue treinar, começa a ver resultado, opa, não vou mais mexer na minha alimentação, vou cuidar da alimentação também. Então vira uma cascata de coisas boas que começa a melhorar a saúde. O efeito dominó O total. efeito dominó que a gente tá vendo no Davi, que tá aqui, Davi. ó. Cara, impressionante. Eu vi o Davi no final do ano passado, agora eu tô vendo de novo. Falei, cara, outro cara. Ele tá pele melhor, tá mais cuidado, sabe assim, porra, é nota 10. Uma coisa que eu queria te dizer, doutor, que eu acho sensacional. Quando a gente olha para trás, e eu tô falando muito lá atrás, como que é, você falou da questão do sono, como que é a origem do homem?
O homem caçava durante o dia, dava 6, 7 horas da noite, escurecia. O homem morava nas cavernas, literalmente, ali naquela coisa. O que acontecia? Ele ia dormir, cara. Sim. E no outro dia ele acordava cedo, porque ele precisava caçar, começar todo o processo. E essa é a nossa origem. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver equivocado, ele fala. Ele não tinha exposição à tela, a luz que ele tinha era a luz natural, ele tinha os desafios ao longo do dia, terminava, a noite era feita para dormir, basicamente. Então Sim. escureceu, dorme. A luz, acordou a luz natural. Então, assim, o relógio biológico dele também era meio que regulado ali, Bem mais regulado né, que o do nosso. que o nosso. Quando a gente tem agora a luz artificial, né, e o questionamento não é que eu estou falando para ele voltar na época, só é uma constatação. O seu organismo ele foi feito, foi programado lá atrás com uma circunstância que hoje a gente, devido à tecnologia, mudou. Mas se você não entender que, por exemplo, se você fica no celular até meia-noite, 1, 2 horas da manhã, efetivamente, cada hora mais você vai ter menos sono, você vai ter mais dificuldade para dormir. E se você cada dia deitar mais tarde, mais problema. Se você dorme pouco, outro dia você acorda cansado, você vai ter dificuldade para treinar, você vai ter baixa cognitiva. Então, o sono, ele é fundamental como regulador de tudo, né, doutor? Sim. Eu ouvi uma frase esses dias sensacional. Nem lembro onde foi, mas falava mais ou menos assim: queridos idosos, hoje eu entendo que dormir mais cedo, jantar às 19 e ler um bom livro antes de dormir faz toda a diferença. Pois é. Falando da juventude, Eu que tô nessa fase, hein, Lucão? que a gente não queria dormir cedo, a gente queria ficar acordado até tarde. Perfeito. A época das baladas está terminando, porque isso. hoje Mudança as comportamental pessoas mundial, entenderam mundialmente que hoje o bem-estar, né, que a gente tá focado muito no wellness hoje, né, que é esse hype, né, você ter disposição para viver bem, para fazer suas coisas, para performar na sua vida, independente seja no trabalho ou na vida pessoal. E isso começa com o sono. Então hoje ninguém mais quer dormir tarde. Hoje dormir cedo, ter uma noite de sono reparador e acordar bem no dia seguinte, não tem preço, né? Acho que hoje esse é o novo luxo, né? Você se sentir bem, você estar bem disposto, performar na sua vida, né? Sem aquele cansaço, fadiga, estresse que parece que a vida não consegue andar. Eu acho que esse é o novo hype do momento, né? Você ter saúde. E assim, queria eu, doutor, que na nossa época, eu vivi. Quantos anos você tá? Desculpa, doutor? 43. 43. Eu tô 45, então a gente nasceu Mais ou numa menos da geração mesma. parecida. Eu sou 80, você é 82? 82. 82. Então, assim, o que a gente viveu? Uma época que ali, pô, você fez 18, 20 anos, o negócio era balada e cachaçada. Ser feliz naquela época, assim como na década de 70, 80 era para você mostrar status, era fumar, na nossa época era beber e passar a noite na balada. E existe uma tendência mundial, e eu te falo porque eu tenho alguns amigos que têm bares, as coisas noturnas, e eles estão desesperados. Realmente o comportamento mudou. A pessoa sai para jantar, mas a pessoa não fica mais. O jovem de hoje, principalmente pós-pandemia, ele não passa mais tantas noites em claro que nem a gente passava, bebendo assim, a noite em claro, bebendo e assim, eu lembro que eu ia trabalhar com 2, 3 noites virado. Hoje, meu amigo, se você me chamar qualquer compromisso depois das 9 da noite, pô, tem que ser algo muito específico, senão eu não vou. Eu também. Meus amigos, Lucas, meus amigos sabem, eu não vou. Não me chama para um jantar. Foi um jantar, uma coisa assim, uma vez ou outra, mas beleza. Cara, agora não me marca uma festa 9 horas da noite assim, eu não vou. Entendeu? Sim. Simplesmente eu não vou, o Davi sabe. Entendeu? Agora, se você quiser me chamar uma reunião 8 horas da manhã, tudo bem. Hoje é mais difícil porque eu treino, então eu não tenho esse hábito eu tenho também mudado. Aí eu pergunto para você, doutor, essa tendência mundial tem a ver também com uma mentalidade que mudou com muita propaganda do mercado fitness ou o mercado da saúde em geral, né? Sim, a gente viu uma mudança grande pós-pandemia, das pessoas começaram a entender que elas precisavam ter mais saúde. Porque os fatores de risco eram obesos, sedentários, né? A gravidade da doença foi maior nessa população. As pessoas começaram a entender que elas precisavam se mexer. Começou um movimento meio desordenado de aumento de academias, mas mais focado muito na estética, na maioria das vezes. E hoje a gente vê que a estética não está sendo o ponto principal. Número 1, exato. Hoje as pessoas estão buscando qualidade de vida. Exato.
E aí entra não só a parte da saúde física, mas da saúde mental, né? Então, a gente engloba hoje, pensar numa longevidade saudável, vamos colocar 5 pilares, vamos dizer assim. A gente vai colocar sono de qualidade, né? Uma alimentação bem equilibrada, movimento, né? Fazer uma atividade física, saúde mental e espiritual, vamos colocar assim, né? E equilíbrio metabólico. Além da sua parte, que é o básico, né? Que é dormir bem, comer bem, treinar, cuidar do seu mental e do seu espiritual, aí você tem toda a tecnologia avançada da medicina hoje para te trazer um equilíbrio metabólico Sem das suas dúvida, funções orgânicas, sem dúvida. né? Eu acho que esse é o caminho. E isso é muito importante, e aí eu vou entrar agora num fato seguinte, doutor. Bom, de novo aqui. Pessoal, tá gostando desse podcast? Curta, compartilha, se inscreve no canal, manda para um amigo que precisa ouvir essas informações. A gente tem muitos temas ainda que a gente vai abordar, todos falando sobre longevidade, saúde. Então a gente vai falar, por exemplo, do seu Monjaro, se está tomando certo, está errado, você precisa passar pelo médico para tomar. Tem outros remédios chegando agora no mercado, pode ser o efeito ainda maior. Por que o Ozempic caiu, já não é mais o hype do momento? Falar também de outros temas relacionados à tua saúde cognitiva, à reposição hormonal. Então fica por aí que você não vai perder. E o Dr. Lucas Piacente é quem está passando para a gente essas informações em alto nível. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: hoje a gente vê, eu brinquei aqui no começo, mas é uma brincadeira séria, que eu era um idoso de 39 anos e hoje eu sou um jovem de 45, mais ou menos o tempo que a gente se conheceu ali, que você começou a me tratar. E aí o que eu achei fundamental? A reposição hormonal. Então, assim, porque os meus hábitos, eu fui um cara que até os meus 30 anos, 32 anos, eu me exercitei muito, eu treinava jiu-jitsu, treinava musculação com frequência, tive uma lesão no joelho grave, parei, fiz uma cirurgia, depois tive outro rompimento no ligamento, até hoje eu não fiz a cirurgia, então eu parei de jogar bola, parei de treinar jiu-jitsu. Eu tenho dores na lombar, que eu ganhei peso e tal, mas eu acho que também pela altura, eu tenho 1,92 m e eu tenho muitas dores nos ombros, que é uma microfibromialgia, é isso, doutor? Que é uma Isso. coisa bem dolorida. Então, assim, para mim, começou a ficar algo muito dolorido fazer treino, eu acabei me afastando um tempo, aquilo foi me trocando músculo por gordura. Quando eu cheguei lá para 39, para 40 anos, eu tinha uma barriga desse tamanho, eu ainda estou acima do peso, mas hoje eu estou, isso que eu quero dizer, eu estou com muito mais saúde. Como? Eu coloquei uma reposição hormonal e eu comecei a praticar alguns hábitos novos na minha alimentação, na suplementação, que tem muita gente que fala bem, tem gente que fala mal, mas eu vou te falar o quê? Hoje minha vida, eu não, todo dia, hoje eu vim para cá em jejum. O que eu tomei para, quer dizer, eu estava em jejum, o que eu tomei? Um whey protein. Eu acordo, primeira coisa, minha alimentação do dia é um whey protein. O que eu faço antes do whey protein? Eu acordo, eu vou dormir, sei lá, 9 horas da noite, 10 horas mais ou menos pega no sono, então tanto tempo sem tomar água. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, eu tomo água com uma pitadinha de sal, eu coloco o própolis, se você estiver errado, você me fala, o própolis verde ali que me ajuda na minha imunidade. Perfeito. Eu já coloco minha creatina ali na minha primeira e eu coloco o vinagre de maçã orgânico para ajudar a controlar o açúcar no sangue. Tá certo, tá errado, primeiro ponto. Segundo ponto, a reposição hormonal mudou minha vida. Eu reponho testosterona. Não estou falando para você tomar indiscriminadamente, estou falando que é para você ganhar massa muscular, estética igual um louco. Estou falando reposição hormonal. Eu tomo eu faço a reposição de um hormônio que eu tomo a cada 90 dias. E para mim é excelente. Doutor, diante desse quadro que hoje, eu com 45, eu sou melhor do que 40 anos, eu falo para você tranquilamente. Hoje o homem vai viver muito mais desde que ele entenda que ele precisa mudar os hábitos, que ele precisa ter uma alimentação melhor, que ele precisa repor, principalmente quando chega numa determinada idade, e que repor hormônio não é nenhum absurdo. Aliás, é algo que joga a favor da sua saúde. Eu quero que você faça uma síntese disso, por favor. Eu acho, vamos começar a falar do tema polêmico primeiro, né? Eu acho que existe uma grande polêmica quando a gente fala em hormônio. Parece que parece que é um tabu a gente falar, né? Tem alguns médicos ainda que tem um preconceito quando a gente fala do uso de hormônio. E aí, realmente, existe uma barreira por conta do uso de anabolizantes. Sim. Mas a gente está falando de uma coisa completamente diferente. E a gente tem que saber separar o joio do trigo. Exato. Né? Qualquer substância que você usar em excesso faz mal.
por exemplo, se você tomar 20 litros de água num dia, você vai morrer. Você vai falar para mim que a água faz mal? Não, você que usou de maneira incorreta, né? É até impossível a gente conseguir tomar 20 litros, mas a gente morreria desidratado com esse tanto de água. Por incrível que pareça, Que tanto loucura, né? Olha como é que são as o coisas. nosso metabolismo funciona. Com hormônio é a mesma coisa. Se você usar doses suprafisiológicas para fins estéticos, né, os famosos anabolizantes, isso sim vai te trazer prejuízo. Faço outra analogia. Você está com uma dor de cabeça. Você vai tomar um comprimido de dipirona ou 10 comprimidos de dipirona? Exatamente. Se você tomar um, a sua dor de cabeça vai melhorar. Se você tomar 10, provavelmente você vai ter alguma Aquela reação. história do veneno e do... O veneno e o remédio é a mesma substância, só é a dose, né? Então, a gente tem que separar, né, o que é anabolizante do que é reposição hormonal. O nosso corpo não funciona sem níveis adequados de hormônio. Era o que você estava falando. Você vivia cansado, você não tinha disposição para nada, você estava ficando mais pesado. Como que você sai desse buraco? Se os seus níveis hormonais não estiverem regulados, e eu não estou falando de níveis 10 mil, extremamente 5 mil, não é isso? exatamente elevados, estou falando de níveis fisiológicos, que foi o que seu corpo sempre teve lá com 20 anos, que você aguentava ir para balada e trabalhar no dia seguinte sem dormir, Exato. porque o seu corpo estava extremamente regulado. Hoje, se a gente não tiver esses níveis hormonais em níveis adequados, a nossa performance cai. Cansaço, fadiga, queda de performance mental. Sem Isso é dúvida. muito interessante. A pessoa não consegue mais focar no trabalho, o raciocínio fica mais lento. Mas e os problemas cardiovasculares? Volto a dizer, o abuso sim pode trazer algumas complicações. Níveis adequados de testosterona, por exemplo, eles são benéficos para o coração, né? Eles protegem o nosso coração. Aliás, a ciência já tem mostrado isso com ciência muita... já mostrou. Nos Estados Unidos, hoje, já retiraram aquelas advertências que vinham nas medicações de reposição hormonal que eram do século passado, né? Então, a ciência hoje está mostrando que isso é benéfico. Então, o recado: níveis hormonais dentro do fisiológico e em níveis ótimos, a gente melhora a nossa performance. Esse é o recado. Não tem como ter performance sem níveis adequados de hormônio. Sem E dúvida. você é a prova viva disso que a gente está conversando aqui. Sem dúvida, Lucas. E mais uma, né, Lucas? Quando você fala em hormônio, você tem um monte. Sim. Por exemplo, a vitamina D, se eu não estiver errado, É um hormônio. a melatonina é É um outro. hormônio. E a testosterona tem no seu corpo, vai chegar um determinado momento que você pode diminuir. Agora, você tem muitos outros hormônios que o pessoal usa para fins estéticos, que aí realmente existe muita confusão. Que aí você bota lá uma cacetada de hormônio misturado, ele tá... É diferente a concepção da coisa, né? A gente tem vários hormônios que o pessoal usa aí que não tem nada a ver com uma reposição hormonal. Exatamente. Né? Mas que é aquilo que a gente fala, se gera aquela confusão. Tá usando hormônio. Tá, qual hormônio? Não, tá tomando bomba. Não, tá. Qual hormônio? E muitas vezes as pessoas não sabem nem referir o que está sendo utilizado. A gente tem que separar, igual eu falei. Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando dos hormônios que o nosso corpo produz. No homem, principalmente testosterona. Na mulher, a gente vai pensar quando chega perto da menopausa, déficit de progesterona, déficit de estradiol, déficit de testosterona também. São os hormônios que a gente produz desde sempre e que eles fazem bem para a saúde. Se a gente for pensar, quando que a gente começa a ficar doente? Na maioria das vezes. Vamos pegar idosos, por exemplo, né? Câncer, sarcopenia, doenças neurodegenerativas aparecem depois dos 60, 70 anos, que é quando os nossos níveis hormonais começaram a cair. Então, os hormônios, eles são protetores da nossa saúde. Sim. Então, para a gente ter uma longevidade saudável, a gente tem que manter os níveis hormonais dentro do limite fisiológico de uma maneira otimizada. Esse é o segredo. Sem dúvida. Lucão, e aí vamos entrar assim, uma reposição hormonal, ela tem que ser acompanhada com o médico, acho que isso sem dúvida, isso não tem dúvida. A cada 3 meses, 4, 3 vezes por ano, às vezes, você tem que fazer fazer todos os seus exames para ver se os níveis estão bacanas. Como é que você como é que você cuida aí dos seus pacientes hoje nesse aspecto? Acho que o primeiro ponto hoje, quando a gente pensa
na medicina atual, hoje a gente pensa menos em tratar doenças e mais em preveni-las e otimizar a saúde. Então, nesse contexto, a gente tem que pensar numa medicina preventiva e individual. Claro. O que funciona para mim, na maioria das vezes, não vai funcionar para você. A Exatamente. nossa rotina é completamente diferente. Nosso trabalho é diferente. A exigência física e mental do meu trabalho é diferente do seu. Então, não dá para a gente fazer a mesma coisa. Sim. Então, o primeiro ponto é individualizar. E isso, você precisa de um bom profissional para te acompanhar, para não fazer aquela receitinha de bolo igual para todo mundo, né? E aí a gente desenvolveu um plano individual, ó, Marcelo, no seu caso, a gente vai repetir os exames a cada 3, 4 meses, a sua reposição vai ser feita dessa maneira, vamos acompanhar como você está evoluindo com o que a gente está suplementando e repondo de hormônio, para a gente fazer os ajustes necessários, às vezes suplementação ou a troca de algum outro hormônio, né? Então existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer individualmente. Ah, mas todo mundo vai precisar usar testosterona? Normalmente não, né? Vamos dar o exemplo do Davi que você deu aqui agora, né? Ele tá com 22 anos. Provavelmente, se ele tivesse com sinais de falta de testosterona, ainda não é o momento da gente usar a testosterona para ele. Porque ele tem 22 anos. Sim, claro. Mas talvez a produção de testosterona dele não esteja regulada. Então, no indivíduo mais jovem, a gente consegue regular a produção Encontrar o porquê, né? Encontrar o porquê, sem usar o hormônio ainda, mas usando suplementação e algumas outras medicações que vão regular essa produção no corpo dele. Então, às vezes, ele tá lá com uma testosterona, vamos supor, de 250, 300, que a gente está perto de um hipogonadismo, que é a baixa secreção de testosterona, e a gente, com essas medidas, além da mudança do estilo de vida, que é a base de tudo, né? Não adianta só achar que vai ter uma pílula mágica lá que vai resolver o problema. A gente, com essa suplementação, com essa medicação, a gente eleva ela para o limite superior, entre 800, 900 de testosterona. Que é o que mantém o meu hoje, por exemplo. Sem a gente fazer uso ainda, né? Sim. Diferente da gente, né? Passamos dos 40. O nosso corpo não responde mais a esse tipo de estímulo. Porque ao longo do tempo, a nossa produção diminui. Isso é fisiológico. Uma hora vai faltar e a gente não vai conseguir mais produzir. Então, aí está na hora de começar a usar o hormônio efetivamente. Então, individualizar é o segredo, né? Não adianta achar que tô cansado, vou tomar uma testosterona, vai funcionar. Não é assim. Provavelmente você vai fazer alguma coisa que vai te prejudicar lá na frente. Exato, por isso que você tem que procurar um especialista, não é um negócio que você vai fazer, passa na farmácia e toma. Agora, tem também, aqui no do Gustavo falando, mas não tem exceção? Tem, é claro que tem. Você vai ter gente que treinou a vida inteira, que tem uma alimentação, você tem gente que tem esse tipo de comportamento. Então talvez esse cara não precise repor, ou possa repor mais tarde. Mas o fato é que diante do estresse, da rotina, a reposição ela é a tecnologia a serviço do homem. Eu sempre falo a respeito disso. Doutor, suplementação é sempre uma questão aqui que fala. Eu sou adepto, né? Uma vez eu trouxe um médico aqui, me faltou o nome dele aqui, ele falou, eu não gosto de suplementação, eu acho que o seu corpo pode produzir tudo e tal. Ele tem uma linha um pouco diferente, respeito, né? Mas só que o jeito que ele vive a vida dele é um jeito que 99% da população não vai conseguir viver. Ele tem lá 4 refeições, 5 refeições por dia, totalmente colorido o prato, ele tem uma atividade física, mas ele é exceção à regra. Sim. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito da creatina, para mim é fundamental. Gosto muito do ômega 3, e aí eu vou pedir para você falar de algumas que estão aí na moda. Vamos falar de uma por uma. Ômega 3 é um bom suplemento a ser tomado, e o que é um bom ômega 3? Também tem os dois pontos, né? Vamos falar vamos dar um apanhado geral de suplemento, né? A mesma coisa que eu falei do hormônio, a gente tem que pensar individualmente na suplementação. Boa. Né? Todos os suplementos são bons. Vamos partir desse princípio, né? Tudo faz bem. Mas o que a gente tem que pensar é se naquele momento o seu corpo está precisando daquilo. Sim. Porque às vezes fala, vou tomar coenzima Q10, vou tomar ômega 3, vou tomar creatina, vou tomar whey, né? Daqui a pouco você está tomando 50 suplementos, que são todos bons. Você tá fazendo xixi caro aí. Mas na verdade você estava precisando de 4 naquele momento. Exato. E aí
os outros 46 estão atrapalhando a absorção daqueles 4. É muito importante. Então, às vezes, assim, quantidade não é qualidade, né? Então, a gente volta naquela questão da individualização, né? Por exemplo, o ômega 3 é um excelente suplemento, mas ele tem várias indicações. E se a gente tomar muito tempo de forma contínua, ele também pode fazer mal pra gente, né? O ômega 3, se a gente tiver excesso dele, o nosso organismo vai converter ele em ômega 6, que é extremamente inflamatório. E aí a gente está tomando uma coisa que faz bem, que se a gente usar em excesso pode fazer mal. Então, acho que a gente partir da individualização e do equilíbrio, a gente consegue ajustar melhor essa suplementação também e acabar com aquele negócio de fazer xixi caro. Se tomar muita coisa que você não está precisando, seu corpo não vai usar. Você vai gastar você vai gastar reais que literalmente vai sair R$5.000 na urina. E vai sair na urina. Às vezes não está precisando naquele momento. E quem que precisa de um ômega 3, por exemplo, doutor? Vamos pensar, por exemplo, uma aplicação prática. Assim. A gente analisa um bom ômega 3 com a quantidade de DHA e com a quantidade de EPA que eles têm. Sim. DHA ele tem uma função mais para a parte cerebral, proteção cerebral, e o EPA tem uma função anti-inflamatória. Então, dependendo do que a gente quer naquele momento, a gente escolhe um que tem mais de um ou mais de outro. Então, por exemplo, vamos pensar numa prevenção de doenças neurodegenerativas. Excelente a gente usar um ômega 3 com uma grande quantidade de DHA, né? E aí, vamos pensar, uma pessoa mais idosa, é fundamental que a gente faça essa suplementação. E a gente pode puxar o gancho da creatina também. A gente tá acostumado a ver propaganda de creatina com os caras fortão, né? Ganho de massa muscular. Realmente, a creatina, ela auxilia nesse processo. Não diretamente, como um aumento de massa muscular. Ela vai ser secundariamente ao efeito dela, que ela aumenta a nossa disponibilidade de energia rápida no músculo. Então, a partir daí, a gente consegue treinar mais pesado, mais tempo. Consequentemente, a gente melhora a nossa massa muscular. Ela dá um pouco mais de volume? Dá, porque ela puxa água para dentro do músculo junto. Então, também tem um aspecto de ganho de massa. Mas, primariamente, ela melhora a nossa energia rápida no músculo. E aí a gente faz um paralelo com o que a gente está usando muito creatina hoje, que é para depois dos 40, 50 anos. Como ela é uma fonte de energia rápida, hoje a gente usa para melhora de cognição, melhora da função cerebral. Então, creatina a gente tem que usar para todos os idosos, por exemplo. Tem contraindicações, né? Tem aquele mito da creatina que faz mal para o rim. São muito poucas contraindicações, né? Realmente a gente tem a grande parte da creatina metabolizada no rim, então você não vai dar um suplemento para quem tem um problema renal. Claro. Que vai sobrecarregar ainda mais o rim. Então, nesses casos, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas, via de regra geral, é um suplemento que todo mundo poderia utilizar. Excelente. E como utilizar, doutor? Tem gente que fala que é 3 gramas, tem gente que fala que é 5 gramas. Eu tenho que tomar ela isolada, tenho que tomar ela junto com carboidrato, eu preciso tomar na refeição. Como é que você sugere isso? Existem muitos fatores, cada um fala uma coisa, né? Assim, uma dose mínima que eu recomendaria são 3 gramas por dia. Tá? Para quem faz muita atividade, 5 gramas ao dia. Gramas. Que hora tomar? Isso também, às vezes, é uma briga, né? De toma que horário, enfim. O importante é tomar todo dia, porque a creatina ela vai depositar no músculo. Então, é muito mais importante a regularidade de tomar todo dia do que especificamente um horário. Efeito acumulativo, né? Efeito acumulativo. Estamos falando de um atleta profissional. Aquele 0,1% vai fazer diferença. Então, vamos lá. Creatina junto com o carboidrato, que vai melhorar a absorção da creatina, preferencialmente depois do exercício, tá? Vai mudar a nossa vida se a gente tomar à noite? Não, contanto que a gente tome todo dia. Tá? Então, tomar ou não com carboidrato não é regra número 1. Não é regra número 1. Se possível, com carboidrato, tá? É melhor. O horário pode ser qualquer horário. Bom. Quero tomar depois do treino. Tem alguns estudos que mostram que é um pouco mais favorável tomar depois do treino. Mas eu não estou tomando para o treino, estou tomando para minha melhora de cognição. Pode tomar antes de dormir, por exemplo.
né? Não tem tanto problema. Uhum. Então, mais importante do que o horário e como tomar é regularidade de tomar todos os dias. Muito bom. Vamos falar aqui da vitamina D, que principalmente durante o processo da pandemia, se falou muito como um suplemento que ajuda muito na imunidade, né, doutor? Gostaria que você falasse se você é a favor, gostas, enfim, eu acho que você vai falar de novo, depende, né, doutor? Na medicina, hoje a gente vai falar, tudo depende do que aquela pessoa necessita naquele momento. Claro, níveis baixos de vitamina D, a gente tem piora de todas as funções, né? A vitamina D, apesar de chamar vitamina D, ela é um hormônio, tá? Então, como todo hormônio, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Olha você bombado tomando vitamina D aí. Do mesmo jeito que a gente falou dos anabolizantes, não dá pra gente tomar um caminhão de vitamina D achando que vai trazer benefício. O excesso de vitamina D também é preocupante, né? A vitamina D, primariamente, ela está ligada ao metabolismo do cálcio, né? Então, se a gente exceder os níveis de vitamina D, a gente pode ter problemas de descalcificação óssea, problemas relacionados ao cálcio mesmo, nos níveis séricos. Então, tem que tomar cuidado, não é só sair tomando vitamina D. Mas hoje a gente tem trabalhos que mostram, né, um uso diário aí, de 2.000 unidades por dia para manutenção dos níveis é excelente, né? Mas a gente tem, de novo, tomar cuidado, né? A gente tem a forma ativa da vitamina D, que é o exame básico que todo mundo pede, mas e a gente tem a forma inativa. Então, normalmente, a maioria dos médicos pede só a forma inativa. Então, a gente não analisa muito como está todo o metabolismo da vitamina D. Então, quando a gente vai suplementar a vitamina D, tem uma série de exames que a gente tem que olhar, né? Ver como eles estão interagindo, hormônios da paratireoide, calcitonina, os minerais cálcio, fósforo, tudo isso em conjunto para a gente determinar quanto que aquela pessoa necessita de vitamina D. Voltando à parte da imunidade, realmente, altos níveis de vitamina D sugerem, isso já tem trabalho que explodiram aí depois da Covid, né? Que realmente melhora. Então, é para ter bons níveis de vitamina D, mas voltamos àquela frase, né? Bem orientado, né? Não vá tomar a quantidade que você acha da sua cabeça, que talvez você está fazendo mais mal do que bem, né? Tem que ser bem orientado também. Então, ômega 3, vitamina D, proteína, né? Um bom whey protein. Todos esses aqui a gente falou, desde que bem orientados, são bons suplementos. São bons suplementos. Né? São bons suplementos. Doutor, agora eu tenho uma outra pergunta que é o seguinte: muitas vezes a gente olha nos rótulos ali dos medicamentos, o suplemento e tal, fala assim, ó, nível e compara ali no exame. Fala, você está no nível básico e as pessoas falam, pô, mas eu estou no nível. Mas nem sempre esse nível é um nível para uma pessoa que busca estar em uma condição, digamos, melhor fisicamente, do ponto de vista cognitivo, ou seja, essa base, muitas vezes ela é um pouco, ela engana um pouco. Engana. É muito aquela coisa antiga de fazer um check-up. Uma vez por ano você foi no médico, fez um check-up, ele olhou lá os seus exames, tá tudo dentro do valor de referência, ele fala, você tá bem, Marcelo, volta ano que vem pra gente repetir. Pô, mas calma aí, será que eu tô bem mesmo? Aí você tava cansado, sem conseguir fazer atividade física, mas meus exames estão normais. É difícil a gente analisar exames normais. Os valores de referência, eles são uma média dos estudos, né? Então a gente tem um intervalo às vezes muito grande. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, da vitamina B12. Os valores de referência, cada laboratório muda, mas majoritariamente ele vai de 200 até 900 o valor de referência. Você acha que alguém que tem 900 de vitamina B12 está com a mesma saúde que alguém que tem 200? É muito longe o intervalo, né? Então, simplesmente olhar o exame e falar que está normal, a gente está sendo muito raso, né? E aí a gente está naquela medicina antiga, esperando a pessoa ficar doente para depois começar a tratar. E é o que a gente faz totalmente ao contrário hoje. Ó, Marcelo, a sua vitamina B12 está em 300. Isso vai impactar, por exemplo, no ciclo da homocisteína, que é uma proteína super importante do ponto de vista do metabolismo hepático, para a gente
ter um efeito positivo da metilação, mas ela é um composto tóxico para os vasos sanguíneos. Então ela tem que ser reciclada e depende da vitamina B12. Além de outras coisas, mas depende da vitamina B12. Então, déficit de vitamina B12 vai te elevar o nível de homocisteína, por exemplo. Isso vai te trazer maior risco de trombose, doenças cardiovasculares, o AVC, por exemplo. Então, a gente analisar bem, a gente está prevenindo. Né? Não vou esperar a pessoa ter um AVC para falar, opa, a vitamina B12 dela está baixa. A gente tem que analisar todo o contexto e separar. Então, não é simplesmente olhar o valor de referência e ver se está dentro, né? A gente tem que ver qual parte que está mais otimizado. Então, vitamina B12 eu quero sempre lá em cima. Então, o nível ideal é sempre perto de 900. Testosterona, mesma coisa, vai de 180 até 900. Eu quero testosterona sempre perto do 900 para os homens, né? Vamos pensar em Própria vitamina D, né, doutor? vitamina D, né? A gente tem que ter níveis adequados, né? Os valores de referência são muito longe. Então, se a gente deixar para só bater o olho, você não precisa ir no médico. Você faz o exame, olha, tá dentro. Acabou. Sigo a vida, ano que vem eu faço de novo, né? Não precisa Exato. de ninguém para te ajudar. Então, o olhar dos exames laboratoriais tem que ser diferente. Você tentar identificar potenciais problemas futuros para você começar a prevenir antes da pessoa ficar doente. Essa hoje é a medicina de qualidade que a gente busca fazer. Muito bom, doutor. Doutor, e assim, importante você falar, vou voltar rapidinho só no... o pessoal falando da vitamina D, dizem que o consumo dela também tem que ser associado ao K2, senão seu corpo não... Isso é verdade ou mito? Não Quando a gente absorve? tá... a vitamina K2 ela é produzida pelo nosso corpo, no intestino. A gente tem uma produção ok, mas quando a gente começa a usar altos níveis de vitamina D, volta no metabolismo do cálcio, né, a gente começa a tirar mais cálcio do osso. E a vitamina K2, ela, vamos simplificar, ela consegue dar o caminho certo para o cálcio, levar o cálcio para o osso. Então, normalmente a gente tenta associar a vitamina K2 junto à vitamina D. Ah, legal. Vi que agora tem muito suplemento que já vem, né? Já vem junto, Inclusive vem com justamente por isso. cálcio também, né? Que eu não sei se isso é bom ou ruim. Cálcio dificilmente a gente precisa suplementar. Não é um mineral assim que a gente precisa tomar em quantidade. São casos assim mais Muito específicos. específicos que a gente precisa suplementar cálcio. Agora, o que são esses exames? Eu vou entrar na área que todo mundo quer que a gente fala do Monjaro, dos novos peptídeos. É isso, doutor? Os novos peptídeos que a gente vai falar. Aliás, está gostando desse podcast? Primeiro se inscreve no canal, deixa um comentário, curta, compartilha, passa para aquele amigo que você acha que está precisando dessa informação. Até porque, independentemente da sua profissão, estar bem fisicamente e pensar em longevidade é algo que deveria ser foco para todos, né, doutor? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, né? Hoje, a palavra peptídeo, se você digitar na internet, vai começar a aparecer um monte de coisa, né? Os peptídeos são o futuro da medicina. Muitos ainda estão em fase de estudo, mas já tem muitos aprovados e já estão em uso. De maneira simples, assim, vamos pensar, os peptídeos eles são moléculas pequenas que eles vão atuar como mensageiros entre as nossas células. Então, eles vão otimizar o nosso trabalho celular. Eles vão lembrar o nosso corpo como que faz um reparo, como que regenera células, como que modula uma inflamação, como que otimiza o metabolismo. É um funcionário bom dentro do organismo, hein? Isso é excelente. Então, esse é o futuro da medicina. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Hoje ainda não tem muitos peptídeos aprovados no Brasil, então famoso mercado negro aí, né? Todo mundo comprando peptídeo no Paraguai, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado, mas eles são o futuro, né? Os peptídeos, eles são como uma grande comunicação entre as nossas células, o nosso corpo, né? E aí eles podem auxiliar de diversas maneiras. Acelerar a recuperação de lesão, rejuvenescimento, pele, cabelo, né? O famoso anti-aging, né? Emagrecimento, que hoje está em muito... As canetas famosas, canetas emagrecedoras, são peptídeos, né? E já estão sendo utilizadas na medicina atual. Podemos pensar em melhora de energia, peptídeo para melhora de libido feminina, por exemplo, que é
uma das coisas mais difíceis, às vezes, da gente ajustar na mulher, principalmente na menopausa. Aliás, não tem um importante da gente falar. Tá? Então, os peptídeos, eles estão vindo com essa revolução na medicina. A gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado no uso por conta da procedência, do que já está aprovado pelo FDA, principalmente, né? Recentemente, o FDA aprovou um peptídeo para melhora da função mitocondrial. A mitocôndria é a nossa geração de energia dentro da célula. Isso é fantástico, né? Se a gente for pensar em longevidade, não dá para a gente não utilizar um peptídeo como esse, né? Você melhora a sua energia celular, você melhora o reparo celular. Isso para longevidade é sensacional. Isso quer dizer que a gente vai viver mais e melhor muito tempo. Você é da linha da longevidade que as pessoas vão passar dos 100 anos com saúde em alguns anos, doutor? Facilmente. Facilmente. Eu acho que a gente já está nesse caminho, as pessoas passarem do 100 com saúde. Existem alguns estudos genéticos que parece que o nosso corpo foi projetado para viver 126 anos. Então, teoricamente, esse seria o limite. O doutor Thiago Volpe, quando veio aqui, ele falou que a tendência é que na medicina dos próximos 10 anos nós vamos ter muitas pessoas vivendo 120 anos com lucidez e caminhando. Então, lógico, né? Que vai depender muito não dá para o cara beber a vida inteira, chegar com 60 anos e resolver mudar de vida. Mas para o cara que teve uma vida razoavelmente regulada e fez a reposição correta, chegar até seus 120 anos ainda com saúde e com uma boa capacidade cognitiva ainda. Exatamente, eu acredito muito nisso. Ainda mais com essas novas terapias chegando, né? Com certeza, quem fizer a base bem feita, né? Treinar, comer bem, dormir e usar as novas tecnologias, que são os peptídeos, esses vão passar do 100 com muita qualidade, isso eu não tenho dúvida. Isso é sensacional, hein? Isso é uma informação muito bacana, né? A gente vai mudar muito aí. E no final, doutor, eu sempre falo o seguinte: as pessoas mais idosas, elas carregam muita experiência e muita sabedoria. Então, aumentando isso, a gente vai carregar por mais tempo esse tipo de sabedoria, de inteligência, que vai agregar bastante do ponto de vista intelectual, né, para a sociedade em geral. E puxando o gancho, desculpa só interromper, a gente estava falando de emagrecimento, né? Vamos falar do peptídeo que está mais fácil da gente usar, que são as canetas emagrecedoras, né? Vamos falar aí da semaglutida, que é o Ozempic, a tirzepatida, que é o Mounjaro, e tá para ser lançado a retratrutida, que é uma evolução ainda dessas canetas emagrecedoras com potencial muito melhor do ponto de vista metabólico. Então, a medicina está caminhando muito rápido nesse sentido e os benefícios são gigantes. Mas a gente tem que tomar cuidado. Vamos voltar naquela parte do teu acompanhamento. Hoje é muito fácil ter acesso, né? Principalmente, se a gente for pensar, hoje a Anvisa recentemente proibiu as canetas paraguaias, que o povo estava trazendo clandestinamente. Tomar cuidado com o mercado negro e com o alto uso, né? O que acaba acontecendo se você não usar de uma maneira correta, você vai ter problemas. Então a gente começa a ver pessoas perdendo peso, mas perdendo massa muscular. Perder massa muscular durante o processo de emagrecimento faz parte, mas numa quantidade bem pequena. A gente tem que preservar ao máximo a massa muscular. Senão a pessoa emagrece e não tem mais qualidade de vida. Então um acompanhamento no uso das canetas emagrecedoras, para não só pensar na perda de peso, é fundamental. Senão você perde peso, mas não tem mais qualidade de vida nenhuma. Então, pensar num plano de emagrecimento saudável, com uma boa suplementação, com um bom acompanhamento nutricional, para esse processo ser otimizado e você não ter problemas de desnutrição. Atendi recentemente uma paciente que teve uma queda de imunidade gigantesca porque estava tomando a tirzepatida sem orientação, né? E aí você começa a ver que a pessoa não está bem, está emagrecendo, mas não está bem. Então, outro ponto que a gente precisa frisar, às vezes a gente não vai conseguir tudo isso com suplementação via oral. Porque esses medicamentos, eles diminuem a função do nosso trato gastrointestinal. Então, o esvaziamento gástrico vai ficar mais lento, a nossa absorção fica diferente.
Então, tem alguns alertas até, saiu recentemente, sobre o uso de anticoncepcional, que está perdendo o efeito por conta do uso do Mounjaro. Olha só que informação, hein? Então, a absorção de alguns medicamentos fica pior. Então, a gente consegue otimizar todo o processo, às vezes fazendo suplementação em outras vias. Via intramuscular, de algumas vitaminas, via endovenosa, de minerais, Como se aminoácidos, fosse uma soroterapia, como se doutor? fosse a soroterapia. A gente tem que separar, né, o que é comercial do que realmente funciona. A terapia endovenosa, ela existe desde sempre. Então é que se você for para o Sim, hospital, claro. você vai ganhar um soro com alguma medicação, alguma coisa. Mas a gente consegue individualizar e repor exatamente o que aquela pessoa está necessitando. Então eu acho extremamente válido quando a gente consegue otimizar o processo de emagrecimento com terapias injetáveis, o resultado é fantástico. É muito bom, né? Isso é muito interessante que você falou, porque eu vou falar 2 pontos. Primeiro, minha esposa estava tomando Monjaro. Teve ali uma perda razoável de peso. Ela tomava aquela caneta de 2,5, acho que é a A menor. inicial, né? Uhum. Menor, uma vez que uma por semana. Depois ela teve ali um processo de uma a cada 15 dias para meio que manutenção, que eu acho que é nesse processo que ela está. O que ela me disse é que ela sentiu uma clareza mental muito maior. Eu não sei exatamente porquê. Ela falou, cara, eu vi algumas pessoas dizendo a respeito disso e é impressionante que realmente isso funcionou para mim. Por que isso acontece? Se realmente acontece ou é algo meio É, sugestivo, né? Digamos assim. ela estando bem conduzida no processo de emagrecimento, o corpo começa a funcionar melhor. O metabolismo começa a funcionar melhor. E aí a gente começa a ter os benefícios de estar mais magro, com o metabolismo um pouco mais acelerado. A mente funciona melhor, a gente tem mais disposição. Então esse efeito, quando a gente está fazendo da maneira correta, ele começa a aparecer. E a pessoa parece que vira a chave, né? Ela começa a se sentir melhor. Esse é o segredo do sucesso. E agora vamos falar do outro lado também, doutor. Quando eu tomei o Ozempic, há alguns anos, eu tomei acho que por uns 8 meses, chegou um momento que eu fui obrigado a parar, porque eu não aguentava mais o refluxo que aquilo ali me causou, né? Então eu tomei algumas coisas, mas eu já tenho um certo problema de refluxo, e aquilo se agravou. Cara, eu acho que demorou uns 2 anos para eu recuperar realmente o meu fluxo e não dormir com aquele problema, né? E aí tive coisas, por exemplo, evito comer depois das 7, 7:30 da noite, enfim, mas resolveu. Mas demorou, cara. Demorou bastante tempo para aquilo regulamentar. Então, em todos eles, esse é um efeito colateral que pode acontecer. Tem que ter algum tipo de cuidado ou não? Era muito mais específico de pessoa para pessoa? Ou o Ozempic tinha isso mais do que o Mounjaro? O Ozempic tem mais isso que o Mounjaro. O Ozempic ele é a semaglutida, né? É um análogo de GLP-1, que é um hormônio. Então a gente vai modular ele. A tirzepatida, que é o Mounjaro, ele diferentemente do Ozempic, ele atua no GLP-1 e no GIP. Então ele atua em duas frentes. É como se a gente tivesse uma orquestra melhor organizada. E os sintomas de efeitos colaterais, como está relatando, a gente vê muito menos no Mounjaro. No Mounjaro do que no Ozempic. A retratrutida, que vai ser a evolução das canetas, que é a próxima Tende a que ser vai ainda ser menor. lançada, ela vai atuar além do GLP-1 e do GIP, ela vai atuar também no glucagon. Então a gente vai conseguir ainda ter uma melhora metabólica acima do que a gente tem com o Mounjaro, principalmente na questão do nível de energia. Os níveis de glicemia vão ser melhores controlados. Não vai ter aquela baixa de energia que muitas vezes alguém reclama Eu ia falar isso, eu que, tive muito isso. Quando eu tomava que, Ozempic, não o Mounjaro na época, que fica assim mais cara, assim, fadigado. era 3 dias que eu ficava, sei lá, imprestável, assim, doutor. Era muito difícil, uns 2 dias pelo menos, assim. E eu tinha também essa questão do refluxo. Minha esposa, quando tomou Ozempic lá atrás, teve queda de cabelo. Agora, com o Mounjaro, ela não teve refluxo, ela não teve queda de cabelo. E 1 ou 2 dias ali daquele, acho que uns 2 dias de indisposição, mas menos tempo do que eu ficava na época do Ozempic, ela também tomou comigo. Então ele já tem um efeito menor, é Efeito normal menor, isso. normal. E a tendência é que a gente vá cada vez mais tendo menos efeito colateral. A tecnologia está se aperfeiçoando e a tendência é que a gente tenha processos de emagrecimento aí no futuro sem ter efeito colateral. Inclusive o Donald Trump, né, virou um grande
abraçou a causa, né? E Abraçou a está causa. fazendo um grande processo. Diz que os Estados Unidos é um país que, infelizmente, tem um número de obesos muito grande e ele fala que emagreceu bastante, que não tinha imaginado o quanto aquilo ia fazer bem para ele e passou a defender essa causa e novos estudos, né? Você chegou a ler a respeito disso? Sim, sim. Nos Estados Unidos tem um movimento muito grande com relação a isso, até pelo Trump ter puxado essa pauta, né? Mas muitas personalidades nos Estados Unidos estão aderindo muito a essa campanha. A gente teve recentemente a Serena Williams, Uhum. que falou que depois da gestação ela estava com dificuldade de perder peso. A gente está falando de uma atleta profissional número Com um 1 nível do muscular peso, um nível absurdo que ela tinha, absurdo. né, quando era E ela atleta. estava com dificuldade de perder peso. E aí ela teve auxílio dessas terapias e ela até entrou numa campanha, né, de que sim, tem que utilizar, que não tem vergonha de falar que utilizou, né, porque realmente isso traz muito benefício. Costumo comparar assim, a gente vai andar um percurso longo, a gente pode ir a pé, nós vamos demorar bastante, a gente vai cansar, vai ser desconfortável, mas a gente pode ir de carro, Claro. a gente vai chegar muito Talvez mais seja menos rápido, romântico, a gente vai chegar muito mais mas o rápido resultado é melhor. e muito mais confortável. Então, Claro, por que você não vai utilizar a claro, tecnologia a seu favor para emagrecer se a claro. gente já usa a tecnologia para tudo? A gente usa a inteligência artificial, a gente usa os meios de transporte, né? Então, É assim, isso. para a gente melhorar a saúde, a gente também tem que usar a tecnologia. Ela está aí para ser utilizada. É isso. Doutor, o que que é. Estamos encaminhando aqui para o final do podcast, mas o que que eu acho importante? Quando você recebe o exame de um paciente, o que que é importante o paciente estar assim, bem atento? Né? Por exemplo, nível de colesterol, nível de. Por exemplo, o meu último exame tinha dado um pouco de. Eu vou até refazer, gordura no fígado, colesterol um pouquinho mais alto, mas também, como a gente faz reposição hormonal, às vezes ele sobe um pouquinho a mais mesmo. Sei lá, nível de gordura, de açúcar no sangue. O que mais é importante a gente estar avaliando para um paciente para que ele fique atento e tanto se ele fizer reposição hormonal, como se ele fizer o uso do Monjaro ou alguma dessas canetas? Eu acho extremamente importante a gente sempre avaliar as doenças principais, vamos pensar assim, né? Então, níveis de glicemia junto com o nível de insulina é extremamente importante. A insulina é o hormônio que regula a glicemia. Não dá pra gente falar que a pessoa vai ser diabética ou tá pré-diabética solicitando só a glicemia. Então, sempre glicemia com insulina e, se possível, hemoglobina glicada junto, pra gente fazer um estudo dessa parte do metabolismo do açúcar. Se os níveis de insulina estiverem muito altos, a pessoa provavelmente vai estar obesa, vai ter dificuldade para emagrecer e um risco muito grande de, num futuro próximo, virar diabético. Sim. Então, esses são exames extremamente importantes. A homocisteína, que eu comentei um pouco antes, é um exame extremamente importante, porque ele é preditivo de várias doenças. Então, os níveis adequados são extremamente importantes. Esse é um exame que, se o seu médico não te pede com frequência, pode solicitar para ele pedir na próxima vez, que é um exame extremamente Você importante para a pediu gente no meu, avaliar. doutor? Claro, Ah. sempre. Função hepática, né? Função do fígado, é sempre importante a gente ver se os níveis estão adequados. E função renal, ver se o rim também está funcionando bem. Além disso, os nossos níveis de colesterol e triglicérides. Esses, vamos dizer assim, seriam exames básicos da gente, pelo menos, ver se está tudo bem. Esses exames, se o nosso corpo não estiver funcionando bem, eles já vão estar alterados, tá? E aí vem as outras funções. A gente tem que avaliar a função hormonal, função tireoidiana, como é que a gente está com relação às vitaminas. Então faz parte todo esse processo. Tem que ser uma avaliação bem completa. Mas, no mínimo, esses que eu citei primeiro, para ver se está tudo ok. Muito bom. Doutor, de Marília para o mundo, né, doutor? De Marília Como é que para o tá o mundo. nosso Marília, inclusive? Tá excelente. Inclusive, já vou deixar um convite no ar aqui. Em breve, acho que pós-carnaval, no máximo começo de março, estamos inaugurando uma clínica nova lá em Marília, Que legal. com foco em wellness e recovery, com várias terapias Vou conhecer, né, doutor? Faço questão. para o bem-estar, e você já está convidado para a inauguração, vou estar te esperando lá. Hein? Nós vamos com certeza. Doutor, minha última pergunta, acho que é uma pergunta muito importante, que eu tenho visto muita coisa a esse respeito, e que talvez por anos a gente não levou isso muito a sério, né?
Que é a questão da menopausa, ou tem um nome que eu esqueci, da pré-menopausa. Climatério. Climatério, exato. Então, assim, tenho visto um movimento muito interessante de mulheres, vi a Cláudia Raia falando, pô, não quero errar nomes aqui, mas eu vi a Angélica, porque, né, vi algumas pessoas falando que, cara, a mulher do Rodrigo Hilbert, esqueci o nome dela também, Fernanda Lima, eu vi elas falando muito a esse respeito da mudança comportamental, pô, não aguentava o marido, não queria, não sei o que lá, mas porque aí foi descobrir que o problema dela era uma bagunça hormonal desgraçada, gerava um mau humor, a pessoa parece, uso as palavras aqui da Glória, pô, eu tava parecendo o demônio de tão ruim, mal-humorada que eu tava. Então, como é que identifica isso aí, óbvio, né? Além da questão da idade, como é que identifica isso? O que dá para ser feito? Como é que a tecnologia hoje, né, a medicina tem ajudado essas mulheres? E se você estiver nessa fase, né, falando para as mulheres, o que pode ser feito nesse momento para identificar e para diminuir esses sintomas? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que derrubar aquele mito de que a reposição hormonal faz mal. Muitas mulheres têm esse conceito, que é um conceito antigo, né, que foi muito propagado pela medicina mais antiga. Então, acho que esse mito a gente tem que derrubar. Existe contraindicação de reposição hormonal, mas muito poucas, tá? E os benefícios são extremamente positivos, né? Então, o primeiro recado é, se não tiver nenhuma contraindicação, que isso vai ser avaliado pelo médico, tem que fazer reposição hormonal, tá? Não tem outro caminho a não ser fazer reposição hormonal. Reposição hormonal, para falar brevemente, os benefícios para a mulher, né? O primeiro benefício, proteção cardíaca. Né? Se a gente puxar brevemente assim, quando que você viu uma mulher de 30 anos infartar? Dificilmente você vai Muito ver. difícil. Mas homem com 30 Sim. anos é mais comum. Por quê? O estradiol protege o coração. Então, o primeiro passo da reposição hormonal é conferir para a mulher essa manutenção da proteção cardíaca. Excelente. O segundo passo, osteoporose. Se não fizer reposição hormonal, invariavelmente vai ter osteoporose. Risco de fratura, né? Então, assim, é outro ponto extremamente importante da gente começar a pensar na reposição hormonal sem a gente falar ainda de bem-estar, que vai ser o terceiro passo. Que é o melhor Né? deles, Então, talvez. a mulher costuma ficar mais irritada, parece que está numa TPM constante, naquela fase que ainda está no climatério, é pré-menopausa que a gente fala. Começa a ficar mais difícil de perder peso, o acúmulo de gordura começa a acontecer em outros locais. Antes acumulava mais nos glúteos, começa a acumular mais na região abdominal, que começa a gerar mais incômodo. A energia começa a cair. Libido feminina nessa fase de SPEN, que você até citou a Fernanda Lima, ela deu uma entrevista sensacional. Ela falou assim, como é que eu vou falar para vocês mulheres que eu tenho o Rodrigo Hilbert em casa e eu não tenho vontade de fazer nada com ele? Então é mais ou menos isso que acontece. A vida da mulher vira um inferno, né? E isso começa depois dos 35, tá? Ela não vai parar de menstruar com 35, mas depois dos 35 já começam a cair os níveis. Ela já pode começar a apresentar alguns sintomas que já não são normais. Sim. Vai se acentuar perto dos 45 e mais perto dos 50, que efetivamente na menopausa, os hormônios despencam de uma vez e aí vira todo esse mar de reclamações que você citou muito bem aí. Eu achei muito interessante. Então, assim, e qual o caminho aqui, doutor? Individualizar o tratamento. Não, só nunca sozinho, né, doutor? Sempre Nunca procura um sozinho. médico, faz os exames hormonais. Exames hormonais, dosagem dos hormônios. Qual é o tipo de médico específico para essa função, doutor? O ideal é que seja o ginecologista, que já acompanha essa mulher há muito tempo, porque ele tem o histórico de vida dela todo lá. Tá. Mas ele precisa ser o médico que está ligado à parte de reposição hormonal. Existem muitos ginecologistas que são resistentes. Se não for, aí seria ideal procurar, paralelamente ao seu ginecologista, um médico capacitado para fazer reposição hormonal. Pode ser um endocrinologista, que faz essa parte, e pode ser hoje, tenho muitos colegas na área da medicina esportiva que fazem reposição hormonal, a medicina integrativa, né, com bons profissionais também estão aptos a fazer essa reposição hormonal. Mas procurar um profissional muito bem capacitado que entenda do que está fazendo, para a gente ter só benefícios. Sem dúvida. E aí a mulher volta a emagrecer, ela volta a ter energia, ela volta a ter libido,
ela volta, Diminui o mau humor. ela volta a ficar bem-humorada, salva o casamento. Isso é muito importante. E a última, doutor, prometo, existe a reposição para homem, baseada na testosterona, ela é muito recomendada, né? E, sim, a maioria dos médicos que são a favor, que eu vejo da reposição, eles falam que é excelente, né? Com testosterona. Para a mulher, eu já vejo uma certa discussão maior, até daqueles que são a favor da reposição hormonal, dizendo que a testosterona para a mulher é um perigo, tem que tomar muito cuidado e tal. Então, eu queria que você falasse exatamente se você é a favor e contra, e que tipo de reposição, se é o gelzinho, se é intra, se não, se deve evitar. E vamos fechar com essa daqui. A testosterona para a mulher. Testosterona para mulher. Tem muita gente contra, mas a testosterona está presente no corpo da mulher. Numa dose bem menor Numa que a do dose homem, menor, claro. em torno de 10 vezes menos do que no homem. Então, se a gente pensa numa testosterona de até 800 no homem, na mulher no máximo até 80, né? Para ser mais claro assim. Então, não tem como a gente não repor testosterona na mulher, mas com cuidado extremo. A gente não pode usar dose alta para mulher, senão a gente vai fazer iatrogenia, a gente vai fazer ela virar homem, Sim. né? Então, os níveis femininos têm que ser respeitados, mas a reposição é extremamente benéfica para a mulher. Melhora a massa muscular, melhora a disposição, tem um papel importante na libido feminina, não só a testosterona, na mulher é um pouco mais complicado do que no homem, mas tem um papel importante. Então tem que fazer a reposição de testosterona também, mas com mais cuidado. Por exemplo, o injetável em mulher não existe. É o gelzinho. A dose de injetável para mulher é muito alta se a gente for usar. É mais normal o gel, né? Isso vai ter repercussões negativas. Então a gente pode usar gel transdérmico. A gente já tem inclusive várias marcas na farmácia que já disponibilizam gel transdérmico ou nas farmácias de manipulação, né? A gente tem adesivos hoje também para fazer reposição hormonal. A gente tem os strips orais, né? A gente pode fazer essa reposição por via sublingual. E a gente tem os implantes subcutâneos. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente com dosagem, mas também é uma via que pode ser utilizada para as mulheres. Mas eu sou extremamente a favor, desde que com doses adequadas para a mulher. E um real acompanhamento, né, doutor? E acompanhamento. Tem que Doutor, ficar sempre em cima. Só para fechar, mas aí no caso do homem, geralmente se usa a testosterona, da mulher é testosterona mais algumas outras coisas. A Certo? mulher precisa dos outros hormônios, né? Aí precisa avaliar, mas precisa dos hormônios femininos. Principalmente progesterona e estradiol. Aí tem que avaliar a real necessidade, as contraindicações, de qual prescrever, mas tem que fazer o uso de todos os hormônios femininos. Grande doutor Lucas, que honra recebê-lo aqui, doutor. Doutor, desde a ferroviária que a gente trabalhou junto, né? Eu te levei para aquela missão quando eu estava no clube, ali na gestão da ferroviária. A gente teve um trabalho bem legal, a gente falava muito naquela época. A gente se conheceu pelo José França, grande Dal, amigão, abraço para ele, né? Abraço. Grande profissional do meio do futebol, também da medicina, da preparação física, né? Sempre muito voltado ao mercado esportivo também. Grande profissional, muito dedicado, assim como a gente, um cara apaixonado por estudar, não é só o cara da atividade, mas um cara de uma presença cognitiva, né, que gosta, sempre estudou muito, e eu acho isso fundamental. De Marília para o Mundo, grande doutor Lucas. Doutor, para encerrar contigo, gostaria que você deixasse uma mensagem final e também, se para quem quiser, quem gostou, né, quiser te seguir, suas mídias sociais, da sua clínica, aí você dá o seu recado. Obrigado pelo convite mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Acho que esse é um assunto que eu gosto muito de falar, trazer saúde para as pessoas, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, @Dr. Lucas Piacente, tudo junto, lá no Instagram. Alguma dúvida que ficou, que eu não consegui responder, se quiser entrar em contato comigo por lá, vou ter um prazer de responder os seus convidados, seguidores. E para finalizar, queria deixar uma mensagem, vamos falar de longevidade, eu acho, né? Claro. Bem simples assim, mas para ficar um pouco marcado. Eu acho que a meta de todo mundo tem que ser morrer jovem o mais tarde possível. Muito bom. Olha que essa frase é sensacional, hein? Quer dizer, aquela brincadeira que eu fiz no começo, eu era um velho com 39 e sou um jovem com 45. Exatamente. Aliás, eu vi uma senhora esses dias que tem mais de 100 anos e vai para academia todo dia sozinha. Acho que 102 anos, vai para academia, treina.
É esse o propósito, né? Esse é o propósito. Esse é o grande objetivo. Lúcido para viver realmente Com aquela história. autonomia. A melhor parte da vida, não é? Aquela Exatamente. melhor idade, então ela vai passar a ser se você se cuidar da forma correta. Lucão, muito obrigado. Grande abraço para a cidade de Obrigado. Marília, nossa simpática Marília. Vou na inauguração da sua clínica e sempre que possível estiver em São Paulo, avisa, porque sua presença aqui é sempre aguardada. Gostamos muito do seu conteúdo e as próximas consultas estão por vir, né, doutor? É isso aí. Muito obrigado. Grande abraço. E para você que gostou desse podcast, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. Fala bem do nosso convidado, que foi muito bem. Fala mal de mim, que eu te amo, meu hater. Você também ajuda a gente a se desenvolver, a melhorar o nosso engajamento. Pode falar mal também, que não tem problema. Quero agradecer também o grande Davi Nunes, o homem que ficou no comando desse podcast hoje. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. De hoje, dormir cedo, ter uma noite de sono reparador e acordar bem no dia seguinte, não tem preço.